Graça e paz, Tairons Oliveira aqui no canal Evangelho e Música, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa leitura devocional no Evangelho segundo escreveu Marcos. Hoje nós vamos meditar no capítulo de número 3, então eu convido que você esteja conosco, pegue a sua Bíblia, localize aí o capítulo 3 de Marcos e vamos aprender da Palavra de Deus. Esses devocionais que nós estamos fazendo aqui é uma série no canal. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição com todos os 2 vídeos anteriores. Tem o objetivo de te incentivar a conhecer mais a Palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então vamos ler a Palavra do Senhor. Marcos capítulo 3, a partir do verso 1. Estou usando aqui a Bíblia Sagrada NVI, Nova Versão Internacional. Vamos ler juntos? Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio." Depois Jesus lhe perguntou: "O que é permitido fazer no sábado? O bem ou mal? Salvar a vida ou matar?" Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: "Estende a mão." E ele estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Esse início do capítulo 3 é uma continuação dos últimos versículos do capítulo 2, onde Marcos está registrando para nós o conflito de Jesus com os líderes religiosos de Israel com relação à guarda do sábado, que era um dos requisitos da lei da antiga aliança. Eles estavam acusando Jesus e os seus discípulos por estarem fazendo tarefas simples que tinham o objetivo de trazer o alimento naquele dia. Isso no final do capítulo 2. Agora eles estão irados e querendo matar Jesus, conspirando contra Jesus, porque Jesus simplesmente cura alguém em um dia de sábado. E Jesus, nesse episódio, faz eles refletirem, convida aqueles homens mestres da lei e fariseus a uma reflexão. O que é lícito? O que se pode fazer no dia separado para guardar o descanso? No dia separado para nos consagrarmos com mais intencionalidade para o Senhor? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar ou deixar que a vida se perca? Se está ao seu alcance? Eles não entendiam o sentido e o significado do sábado para o povo. Deus fez aquele dia para que o povo pudesse descansar e nesse dia se consagrar com mais intenção, com mais intencionalidade ao Senhor. Mas aqueles homens não entenderam esse significado e partiram para conspirar, para preparar, para armar ciladas, para levar a Jesus à morte. Mas mal sabiam eles que estavam, mesmo conspirando, cumprindo a profecia de que o Cristo, o Cordeiro de Deus, viria para morrer pelos pecados do povo. Então vamos continuar a leitura a partir do verso 7. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Tu és o Filho de Deus." Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Nessa continuação da leitura do capítulo 3 de Marcos, agora nós temos mais uma vez o registro de que as multidões, as pessoas não deixavam Jesus respirar, não deixavam Jesus e os seus primeiros discípulos ter um tempo para descansar.
Se eles estivessem em algum local, as pessoas iriam em um grande número procurando ali cura, porque Jesus era uma revolução para aquela época. Naquela sociedade não se tinha acesso à medicina, não se tinha os avanços tecnológicos científicos para tratamento de doenças como nós temos nos dias de hoje. Então as pessoas viam em Jesus a única saída para a cura das suas enfermidades, o que de fato Jesus era para eles. Jesus também expulsava muitos espíritos imundos, pessoas que estavam endemoniadas, possuídas por espíritos das trevas. E é interessante como Marcos registra aqui para nós que aqueles espíritos que possuíam as pessoas, quando Jesus ia até aquelas pessoas para expulsar aqueles espíritos maus, eles começavam a gritar dizendo quem era Jesus. Eles diziam, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus dava ordens severas para que eles se calassem. Porque Jesus não queria ser conhecido pelas pessoas, ser revelado a sua natureza para as pessoas e as multidões através das bocas dos demônios. Não, Jesus estava ali para se revelar para as pessoas, para os seus escolhidos, a partir do Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é a obra do Senhor, que começou naquela época e continua até o dia de hoje. É o Espírito Santo que quer revelar quem Jesus é para mim e para você. Vamos continuar a nossa leitura a partir do versículo 13? Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Continuando a narrativa de Marcos com relação ao ministério de Jesus, agora nós temos um momento muito importante, que é o momento que o Senhor escolhe a sua equipe de 12 apóstolos, 12 homens, para estarem diante dele e que fossem enviados também para pregar, para proclamar a respeito do Evangelho, das boas notícias, do reino de Deus e da justiça do Pai. Jesus também escolheu esses homens para que eles tivessem autoridade para expulsar os espíritos imundos. Mas é muito interessante, que me chama a atenção aqui no versículo 14, é que primeiramente, e mais importante do que tudo, mais importante do que os enviar para pregar, Jesus escolheu aqueles 12 homens para que eles estivessem diante de Deus, para que estivessem em comunhão com o Filho de Deus que estava ali no mundo, para que eles tivessem intimidade, para que eles construíssem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Hoje há muitas pessoas que estão preocupadas em fazer coisas em nome de Jesus. Pessoas que estão preocupadas em demonstrar que creem em Deus através simplesmente das suas palavras. Mas aquilo que é mais importante no Evangelho, na fé cristã e na Bíblia Sagrada, é que o Senhor, desde a criação do mundo, desde quando Ele nos criou, o objetivo dele é ter comunhão conosco. É se relacionar conosco, assim como um pai se relaciona com seus filhos. Assim como um pai tem aquela comunhão, aquela coisa bonita com seus filhos, com a sua esposa, assim o Senhor, o nosso Deus, o nosso Cristo Redentor, quer ter esse tipo de relacionamento conosco. E a partir disso, a partir desse relacionamento, dessa comunhão e dessa intimidade, é que o Senhor nos envia com autoridade para pregar, para curar e para expulsar os espíritos imundos. O reino de Deus é um reino de família. E isso vai ficar mais evidente a partir dos próximos versículos que nós vamos ler. Vamos continuar na nossa leitura? Versículo 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam:
Ele está com Beelzebu. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Essa passagem é muito interessante porque traz muita confusão para muitos crentes, muitos discípulos do Senhor. A grande questão é, afinal, será que eu cometi, será que eu pratiquei o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Por isso é muito importante quando a gente for ler, fazer o nosso devocional, a nossa meditação na Palavra de Deus, a gente lê grandes porções, para que a gente possa ter clareza a respeito do que está sendo dito em algum dos versículos daquele capítulo que nós estamos lendo. E eu ensino esses princípios em um vídeo que tem aqui no canal chamado Como Ler a Bíblia. Eu vou deixar aqui no card para que você possa ler e entender e ter dicas práticas de como fazer essa leitura bíblica. O interessante é que Jesus mais uma vez se reúne em uma casa, Marcos nos diz que ele está ali com seus discípulos, mas as multidões começam a ir até ele, de modo que eles não conseguem nem se alimentar de tanta gente que está ali naquela casa, buscando um milagre, buscando uma bênção, buscando uma transformação e uma cura em sua vida. Como eu disse agora há pouco, o reino de Deus é um reino de família, de relacionamento. E Marcos vai trazer agora um pouco do relacionamento entre os parentes de Jesus. O texto vai dizer, no versículo 21, que quando os familiares de Jesus souberam que estava acontecendo aquilo, que Jesus estava indo para os lugares e não tinha mais tranquilidade para estar, porque estava fazendo grandes coisas e as pessoas queriam estar sempre com ele, o texto vai dizer, Marcos narra para nós, que os familiares saíram para trazer Jesus de volta para casa à força, para tirar Jesus daquele movimento, daquele cenário, pois eles acreditavam que Jesus estava fora de si. É como se Marcos estivesse dizendo para nós que os familiares de Jesus estavam acreditando que Jesus estava louco. Eles não entendiam a missão do Senhor. Eles não entendiam o significado, o porquê de Jesus estar fazendo aquelas coisas. E por isso eles queriam tirar Jesus daquele lugar e carregar Jesus para fora daquele circuito, daquele progresso que ele estava fazendo. O texto também vai dizer que os mestres da lei, os fariseus, aqueles homens que se diziam ser homens de Deus, homens que interpretavam a Bíblia Sagrada, eles estavam agora declarando que Jesus estava fazendo aqueles milagres, libertando as pessoas através de Beelzebu, através do príncipe dos demônios. É como se eles estivessem dizendo que Jesus estava endemoniado e por isso Jesus estava fazendo aquelas expulsões, fazendo aqueles milagres. E Jesus chama aqueles homens com toda a paciência do mundo e começa a falar para eles, explicar a respeito do seu ministério através de parábolas. Jesus pergunta a ele, como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se o reino das trevas estiver dividido contra si mesmo, não subsistirá, ele não vai chegar, ele não vai concluir a missão deles, que é levar os homens para a perdição. E aí Jesus começa a falar para eles o seguinte: eu digo a vocês que todos os pecados serão perdoados. Todas as blasfêmias que os homens fizerem serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. E a partir do versículo 30, Marcos vai explicar por que Jesus diz isso. O que era essa blasfêmia contra o Espírito Santo. O texto vai dizer assim, Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo. Então, irmãos, o único pecado imperdoável é a incredulidade. O fato de uma pessoa ver a obra do Espírito Santo e resistir a ela, não se arrepender dos seus pecados. Jesus não vai perdoar alguém que não se arrepende dos seus pecados.
Jesus não vai perdoar quem acha que a obra do Espírito Santo é uma obra do mal. Jesus não vai perdoar aqueles que não creem nele, aqueles que não têm fé. Então, se você por acaso está aí se questionando se você de alguma forma blasfemou contra o Espírito Santo, tenha certeza que esse questionamento que você está, por si só, já é um indício de que de fato você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que blasfemam, aqueles que estão nessa situação de incredulidade, eles não têm consciência disso, eles não têm culpa, eles não percebem o seu erro. E essa falta de perceber o seu próprio erro é um pecado do qual não pode ser perdoado. Jesus jamais perdoará a incredulidade. Vamos continuar a nossa leitura? A partir agora do verso 31 para nós finalizarmos a nossa leitura devocional. E se você está gostando desse conteúdo, eu peço que você clique no botãozinho aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos e fazer parte dessa família Evangelho e Música. Uma família que está interessada a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, a conhecer cada vez mais a palavra de Deus e cantar, louvar sobre o Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a nossa leitura? Versículo 31. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora a gente consegue entender por que Jesus faz essa resistência com relação aos seus parentes. Porque Jesus não vai atender eles. Pois nos versículos anteriores, a partir do verso 20, a gente entendeu que os familiares de Jesus estavam ali para carregar ele, tirar ele dali, prender eles em algum lugar, porque eles acreditavam que Jesus estava maluco. E aí quando eles chegam e mandam alguém falar com Jesus, porque Jesus estava rodeado de muitas pessoas, Jesus disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus pergunta. A minha família não é simplesmente aqueles que são os meus parentes. Não. A minha família são aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que conhecem a vontade do Pai e procuram cumpri-la, que obedecem a palavra do Senhor, esses fazem parte da minha família. Esses são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Jesus está dizendo que a família, que o reino de Deus está agora nos ensinando, vai muito além dos nossos parentes. Claro que eles são os nossos familiares, mas a família que Deus está construindo é uma família que é constituída por todos aqueles que não são só os nossos parentes, mas são as pessoas que fazem a vontade de Deus, que conhecem a palavra do Senhor, que conhecem os mandamentos do Pai e procuram cumpri-lo. E é por isso que o nosso canal, esse projeto chamado Evangelho e Música, que você está assistindo esse canal, ele tem esse objetivo de que você conheça a palavra de Deus. Que uma vez que você conhece a palavra de Deus, você conhece a vontade do Pai. E assim, conhecendo a vontade do Pai, você tem agora a responsabilidade de cumpri-la. E uma vez cumprindo a vontade do Pai, você fará parte da família do Senhor. Então, irmãos, que Deus te abençoe. Obrigado por acompanhar esse vídeo até esse momento. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. É muito importante você contribuir com esse canal deixando o seu like. E também você clicando aqui na descrição e acessando os links que eu deixarei para você, para que você possa continuar assistindo conteúdos que edifiquem a sua fé e faça você conhecer cada vez mais a vontade de Deus. Então na descrição vai ter o link da playlist dessa nossa série devocional no Evangelho segundo Marcos. Essa série de leitura devocional, porque o seu devocional só você que pode fazer aí com Deus. E na tela final vai estar aparecendo a sugestão do nosso último vídeo devocional que nós fizemos, para que você possa continuar aqui conosco. Não saia do canal Evangelho e Música. Eu espero você no próximo vídeo aqui do canal. Até lá, em nome de Jesus.